julgamento no prazo de 10 minutos, que é o prazo máximo de um deputado no grande expediente. Aguardamos a nossa querida Bebel, que terá a palavra por 10 minutos. Bem, antes de mais nada, eu quero cumprimentar o senhor presidente, em nome de quem cumprimento também, deputado, o presidente, claro, Fernando Capês, né, doutor Fernando Capês, e em nome de quem eu também cumprimento todos os deputados. Eu acredito que nós estamos aqui na perspectiva mesmo de, enfim, fazer com que todos entrem nessa discussão conosco, e mais do que entrar na discussão, senhor presidente, seria nós estarmos, de fato, caminhando na perspectiva de a gente sair desse impasse que está colocado entre os professores e o governo do Estado de São Paulo. Chamo a atenção para o seguinte: nós, os professores do Estado de São Paulo, nós deliberamos por essa greve e não foi da forma extemporânea como nós temos sido acusados. Nós temos sido acusados de que nós fizemos uma greve e essa greve é, entre aspas, política partidária. Política ela é. O que não é político? O ato do ser humano viver é político. Partidário, não. Né? Porque aqui nós estamos buscando apoio de todos os partidos que querem ver a valorização dos professores, que não aceitam superlotação de salas de aulas e os baixos salários que nos são pagos aqui no Estado de São Paulo. Eu faço um convite a qualquer um de vocês. Eu não tenho problemas com o legislativo. Eu posso ter diferença de concepção, mas problemas não. Eu acho que o papel nosso é ocupar esta casa sim, como o fizemos na semana passada e hoje, é ir para a Praça da República e fazer o nosso acampamento, e é ir para as ruas, ir à frente do Palácio dos Bandeirantes, que de forma ordeira e organizada, esses professores do Estado de São Paulo têm tido aí a honra de colocar mais de 60 mil professores por semana na rua. Se isso não sensibiliza o Poder Executivo, o que nós vamos poder fazer? O que resta para nós? Quando a gente pede, senhor presidente, o 75,33, a gente pede também à luz do que tem sido a nossa desvalorização salarial. E aí o governo responde: eu dei 45 em 4 anos. Primeiro que a conta não é bem essa. Os 45 são somados com gratificações que nós já recebíamos. Que, portanto, dá 29% em dinheiro em 4 anos, dinheiro novo, e o restante foi a título de incorporação de gratificações que nós já recebíamos. Portanto, foi dado um dinheiro para nós, retirado e dado de novo. E essa conta volta, né, para ser refeita. Mas eu faço um convite. Nossos salários por 40 horas semanais é em torno de R$ 2.416. Então, pegue o dito 45% e vê o que sobra do nosso salário. Se é alguma coisa conversável, não dá, né? Então, essa categoria, ela está indignada, e dessa vez ela veio para a rua, mas ela não veio sozinha. Conosco estão os pais, os alunos, a sociedade. Nós temos conseguido fazer movimentos, e nós temos saído. Aliás, os alunos têm saído em defesa nossa, e quer que nos acuse o governo que nós somos irresponsáveis. Será que somos nós? Somos nós que fechamos 3.390 salas de aulas? Fomos nós que superlotamos as salas de aulas e fizemos com que os professores efetivos ficassem adidos, os temporários fossem demitidos, cerca de 10 mil, e mais que isso, os estáveis ficassem encostados, porque nós estamos num momento que é o seguinte:
nós temos que debater a fundo e com coragem. Não é pedaço da escola pública, não são pedaços que têm que ser debatidos, mas a totalidade da escola pública. E nós não queremos arredar o pé de debater e construir uma escola pública de qualidade para todos os alunos e as alunas dos filhos da classe trabalhadora, porque é esses que estão na escola pública e que precisam de uma escola pública de qualidade. E nós, são os da periferia, o do centro, o da cidade. E o que a gente tem ouvido desde o início da nossa greve? Uma provocação em cima da outra. São professores... Não, primeiro é uma greve zero. Não é uma greve de professores. Segundo, não tem legitimidade. Terceiro, é uma greve de temporários. Levanta a mão aqui quem é efetivo, por favor. Quem é temporário? Nós temos de tudo aqui, senhor deputado. Como é que o governador comete uma gafe dessa? Não pode brigar com um movimento desse. Essa é a mais importante categoria profissional, porque formam os demais profissionais. Não é porque nós somos arrogantes, não. É porque pela nossa mão passam todos, inclusive o senhor governador. Mas parece que se esqueceu. Parece que se esqueceu que precisa tratar essa categoria do tamanho que ela é. Ela não é essa coisa baixa, essa tábula rasa. Ela é maior do que o tamanho que dizem que nós somos. Quero chamar a atenção para o seguinte. Nós temos sofrido nessa greve todo tipo de assédio moral, assédio psicológico, pressão psicológica, tudo nós temos sentido. E é inadmissível, senhor presidente. Eu não estou misturando as coisas, eu só estou chamando a atenção para o seguinte. Um dia depois das mobilizações aí de 12 de abril, perguntado para o senhor governador, lá no momento em que os professores, aguerridos professores, entregaram uma pauta de reivindicação para eles, naquele local, ele disse o seguinte, perguntado sobre o dia 12, ele disse, são manifestações democráticas e o governo federal deve fazer todo o esforço para atender as reivindicações. Eu não estou fazendo guerra, acho isso também. Mas acho que a nossa manifestação também é democrática. Por que pau que bate em Chico não bate em Francisco? Por que são 2 pesos e 2 medidas? Quer dizer que então, para cá, as mobilizações não são entendidas como democráticas. Mas as outras são. Então, quem é que partidariza o movimento? Porque eu considero tudo democrático. Desde que eu não sou obrigado, ninguém é obrigado a pensar como quem pensa dia 12. Mas ninguém foi lá dizer que não era deles, que não era deles. Não, deixa acontecer. Agora, nós queremos esse respeito do senhor governador. E acredito que essa greve, se os senhores, eu estou chamando os deputados do governo, a base aliada, é claro, tem a oposição, né, mas eu acho que podemos entender que juntos. Mas chama atenção. Se essa categoria sair derrotada, senhor presidente, é muito ruim para o governador. Muito ruim. Teve um governador que desafiou essa categoria. Pagou o preço que pagou. Tá certo? Eu não estou ameaçando. É que essa categoria, ela não aceita. Ela pode até, tá certo, se sentir em determinado, mas ela dá a resposta depois. Porque nós formamos opiniões. Diferentemente de outras categorias profissionais, nós, os professores, nós ficamos 200 dias letivos em relação direta e indireta com os pais dos alunos. E isso tem que ser considerado. Porque, do contrário, o que nós vamos assistir? É o descontentamento dessa categoria, é o desgosto e é o desânimo de ver, tá certo? Um momento como esse. Então,
Nós temos a lei do piso, que é cara para nós. Nós temos contratação do professor categoria O, tá certo? Que está aí, que foi empurrado com a barriga. 2013 que tinha fechado o acordo de acabar com duzentena, não acabou, voltou para a pauta de novo. Quer dizer, deputado, presidente, por favor, peça para o senhor governador, peça para o senhor secretário, que quando firmar um acordo conosco, mas firme mesmo, passa ali no papel, tá certo? E, por favor, atenda de fato, porque não dá para enrolar mais. Essa categoria não acredita mais em falação. Nós queremos uma coisa por concreto. E, para terminar, para não atrapalhar o tempo dos demais oradores, eu quero também fazer coro com os companheiros que estão aqui lutando pela contratação de psicólogos e assistentes sociais para o TJ, que eu acho que a unidade da nossa luta é muito importante. Um forte abraço, muito obrigada e até aí o momento. E outra questão também que chegou aqui, que a bancada do PT... Ah, tá. Estão pedindo para eu fazer um pedido para o senhor, e eu vou fazer. E vou sair. O pedido é que o senhor se empenhe mesmo na conversa que nós tivemos, na intermediação. Essa é importante. Porque se o senhor secretário não apresentar nada, eu acho que aí a Casa Civil tem que entrar, porque não pode ter desculpa que daí o secretário se sentiu melindrado, porque aí não, né? Eu acho que melindra, ele resolve no psicólogo, aí por isso a gente quer a contratação. E o nosso problema tem que ser resolvido. Muito obrigada, um forte abraço. Chama a professora Francisca Pereira da Rocha Seixas, secretária de Assuntos Educacionais e Culturais da PUESP. Boa tarde a todas e todos. Quero iniciar saudando o presidente da Assembleia Legislativa, senhor Fernando Capês, em nome de quem saúdo todos os deputados e deputadas dessa casa, e dizer da importância desse espaço, o espaço legislativo, que todos dizem que é a casa do povo, né, na intermediação da solução dessa nossa luta. Quando digo que todos dizem que é a casa do povo, o que nós vimos aqui hoje à tarde, que felizmente, né, foi resolvido, estamos vendo todos os professores, professoras, né, porque foi uma situação extremamente vexatória, porque aqui tem educadores e educadoras e merecem ser tratados com o devido respeito e não da forma como nós fomos tratados aqui hoje à tarde. Mas, felizmente, nessa situação, volto a dizer, está resolvida, né, e acho que isso é uma questão extremamente importante. Todos nós, professores e professoras do Estado de São Paulo, todos os anos nós iniciamos com a seguinte frase: esse é o pior ano das nossas vidas. E nós, otimistas que somos, acreditamos sempre que o ano seguinte será melhor. Mas 2015 ultrapassou todas as expectativas, porque nunca se viu um ano letivo ser iniciado com tamanha irresponsabilidade por parte de um governador e de um secretário de educação. Iniciar um ano letivo fechando 3.300 salas de aula, mantendo duzentena para professor categoria O, superlotando outras tantas salas de aulas e publicando um decreto dizendo que o reajuste é zero, de fato, ultrapassa os limites da inteligência humana. Porque não é possível. Todos nós, todas nós, vamos ao supermercado todos os dias.
nós recebemos as nossas contas de água, de luz e de telefone. E um governador dizer que uma categoria vai passar o ano inteiro sem reajuste salarial é pagar para ver uma greve do tamanho que ele está vendo, com a radicalidade que ele está vendo, que inclusive, né, uma greve que rompeu a blindagem do senhor governador Geraldo Alckmin, que nós sabemos, a grande mídia não é nossa aliada e por isso nós lutamos pela democratização dos meios de comunicação, porque não pode uma mídia formar, junto com o PSDB e os outros partidos de direita, um verdadeiro cartel. Porque essa semana, eu sempre sou da opinião de que o que é dito precisa ser provado contra qualquer pessoa, inclusive contra o senhor governador. Porque a denúncia que foi feita essa semana, de que tem blogueiro recebendo do governo do estado de São Paulo R$70 mil por mês, R$70 mil por mês para fazer campanha contra o governo Dilma e contra o PT, é um verdadeiro absurdo. Mas eu comecei dizendo que tudo precisa ser aprovado, apurado e devidamente comprovado. Porque se de fato isso for comprovado, nós não teremos outra alternativa senão exigir o impeachment desse governador. Que é o governador que não cuidou da água, não cuidou de realizar as obras para que a água fosse de fato armazenada, para que a população de São Paulo não vivesse passando esse vexame, né? Essa expectativa. Não é só expectativa, nas periferias, você abre a torneira à noite e não tem uma gota d'água. E isso é um problema nosso também. É um governo que não trata a segurança com a devida responsabilidade. Porque nós, um estado, como o estado de São Paulo, a gente presenciar os fatos que aqui ocorrem, porque é uma demonstração de que, de fato, tem um poder paralelo no estado de São Paulo e precisa cuidar da segurança pública, valorizar os policiais, inclusive pagando melhores salários. E valorizar os professores, os profissionais da educação, para que, de fato, nós possamos conquistar uma educação de qualidade no estado de São Paulo, uma educação à altura do tamanho e da pujança do estado de São Paulo. E é inadmissível que um governador, um secretário de educação, deixe uma greve se estender por 38 dias sem apresentar solução para nenhum ponto da nossa pauta de reivindicações. Nós só podemos dizer que essa é uma atitude irresponsável do governador. E nós queremos pedir para o senhor presidente, intermedie uma negociação, porque os professores, quando vão à greve, é porque não aguentam mais. Porque ninguém aqui gosta de fazer greve. Alguém aqui gosta de fazer greve? Nós só vamos à greve porque a situação é insustentável. Então, nessa direção, nós queremos reiterar aqui o pedido já feito pela Bebel. Intermedie a negociação, garanta que porque tem dinheiro, o estado de São Paulo tem dinheiro, e é impossível uma categoria voltar sem o atendimento da sua pauta de reivindicações, porque aí o governo não estará demonstrando o seu verdadeiro compromisso com os serviços públicos do estado de São Paulo. E amanhã, depois da reunião com o secretário de Educação, que nós esperamos que haja uma sensibilidade desse governo, que atenda a nossa pauta de reivindicações, para que na próxima segunda-feira nós possamos retomar as nossas atividades, porque é isso que nós queremos, mas nós queremos retomá-la de cabeça erguida, sempre para frente, com o compromisso que nós sempre tivemos com a escola pública no estado de São Paulo. Um grande abraço e muito obrigada. Muito bem. Antes de chamar o próximo orador, eu convido
Os professores que estão na galeria em pé, observo que há cadeiras disponíveis, se quiserem sentar-se, estão convidados. E também chamamos agora o professor Marcos César da Costa, do Conselho Estadual de Representantes da PUESP. Boa tarde, senhor presidente, deputados, em especial os deputados da oposição, aguerridos aí na luta em torno da escola pública, e em especial tem um posicionamento político intrínseco, né? Aos meus colegas professores, saudar nossa presidente Bebel, pessoal do Conselho Estadual de Representantes, e muita saudação ao pessoal, aos professores e professoras que construíram a greve, nos comandos de greve, nos 4 cantos do estado de São Paulo. Uma saudação para essa galera. Meu nome é Marcos, eu sou como a gente costuma chamar, CR, do Conselho Estadual, mas sou um professor que atua em sala de aula, atuo na Escola Silvano Evangelista, lá em São Mateus. E a tarefa dessa greve também é desvelar uma série de situações que acontecem na escola, em sala de aula, e que, infelizmente, o governo do estado de São Paulo vem a público, vem à mídia e desconstrói uma série de realidades que o professor vivencia. Em princípio, a situação do professor categoria O, em que o governador coloca que seria uma greve só de categoria O, a Bebel colocou aqui muito bem, não é uma greve só do professor categoria O, mas que existe essa parcela de professores que não deveria ser, de alguma forma, compartimentalizada, mas que existe mais de 20 mil professores nessa situação, e que esses professores, diferente de outras categorias, têm que trabalhar ano sim, ano não, ano sim, ano não. E perguntar para os nobres deputados, os colegas que já sabem disso, se existe alguma categoria profissional no Brasil onde se trabalha ano sim e ano não, esperando a boa vontade do governo contratar. Essa parcela da categoria dos professores entrou também em greve. Essa parcela da categoria recebe menos que 2 salários mínimos, dependendo do professor da quantidade de aula, menos que um salário mínimo. Essa parcela da categoria fica à revelia do governo do estado de São Paulo nas atribuições de aula. Esse ano, o processo de atribuição de aulas se deu de forma a escolha de aula dos professores efetivos, a escolha de aula dos professores chamados categoria F, e as aulas que sobraram, entre aspas, a partir do fechamento de mais de 3.000 salas de aula no estado de São Paulo, as aulas que sobraram foram para esses professores. Também com formação universitária, também professores com alguma experiência, também professores querendo trabalhar. E, infelizmente, o governo do estado de São Paulo não contratou boa parte desses professores. Aqui é importante desvelar também a realidade dos professores categoria F, chamado na compartimentalização do governo de categoria F. São professores, nobres deputados, com mais de 20 anos de sala de aula. São professores que entraram na rede na década de 90, antes até na década de 80, e por conta do concurso público conquistado à marra a partir da greve passada, foram professores que no processo de atribuição de aulas também escolheram posteriormente. Os que conseguiram escolher aulas. Esses professores tiveram a infelicidade do cumprimento
de uma jornada de permanência estabelecida pelo governo do Estado de São Paulo, pela Secretaria de Estado da Educação, em que coloca esse professor na situação humilhante de substituir colegas em horário diverso do seu período, cumprindo jornada dupla, às vezes tripla, para fechar em 12 aulas chamada de permanência, depois de 20 anos de trabalho. Aqui é importante desvelar também a realidade dos professores no chamado estágio probatório, professores que fizeram a greve passada de 2013, muitos deles, e que foram, com muito mérito, muito embora nós não concordemos com a meritocracia estabelecida pela Secretaria de Estado da Educação, professores que foram aprovados em concurso. E esses mesmos professores são agora, com o passar da greve, com uma semana, com 2 dias de greve, são ademoestados na greve, nos comandos de greve, a retornar porque estariam em estado probatório. Esses professores que entraram na greve, esses professores estão dispostos à luta, têm sido, muitas vezes, vítimas de assédio moral, por ligação telefônica, por chamado das escolas, pelo motivo de estarem em greve. Então, essa categoria valente, que na primeira semana de greve, tomou muita chuva, e manteve-se erguida, que o nosso mote é, não tem arrego. Essa categoria que se manteve na luta, na segunda semana, com muita chuva mesmo, que na terceira semana tomou sol e chuva e caminhada, com o governo aos 4 cantos colocando, não existe greve. Com o governo colocando, é uma greve só de uma parcela da categoria. Com o secretário dizendo, não representam a categoria. Esse pessoal ainda andou, semana retrasada, mais de 7 quilômetros, para mostrar, inclusive para a mídia, representada aí pela vanguarda global, que prefere mostrar a visão, a perspectiva parcial da Secretaria de Estado da Educação. Mostramos na ponte estaiada que a categoria está em greve, que a categoria não vai baixar, que a categoria resiste e não tem arrego mesmo. E semana passada estivemos novamente no MASP, novamente na Avenida 23 de Maio, mostrando que essa categoria tem sim uma pauta. E essa pauta constrói-se a partir também dos dispositivos do que tem na pauta de salário. É mentirosa a propaganda do governo que coloca 45% de reajuste salarial em 4 anos. Essa conta do governo não considera índices de inflação. Essa conta do governo não fecha porque não considera a própria questão salarial a partir dos penduricalhos que coloca. Então é mentirosa a propaganda da Secretaria de Estado da Educação, que coloca na mídia o percentual que não existe de fato. E nós não vamos abrir mão de um percentual que para a gente é justo, é o mínimo que se tem para uma perspectiva de um profissional que tem curso superior, que é o menos remunerado dos profissionais de curso superior. Considerando aí até a fala do nobre deputado Campos Machado, que colocou em princípio aí a nossa supostamente formação, né, para estarmos aqui, e que estaríamos incomodando de uma forma que não cabe a educadores, colocar eu, como alguns colegas que estão na plenária de cima e de baixo, fomos, entre aspas, contra a lei, e a gente acha que não, e entramos na plenária, pelo mesmo mote, não tem arrego, a gente não vai baixar. E a gente até valoriza a iniciativa do presidente dessa casa, que abriu as portas para essa categoria em greve. Mas a gente coloca, por fim, não menos importante, que está acabando o tempo, que ilegalidade é o que o governo do Estado de São Paulo coloca quando não cumpre a Jornada Nacional do Piso.
que ilegalidade o governo do estado de São Paulo comete quando não paga o salário justo do professor com curso superior. Que ilegalidade o governo do estado comete quando assedia moralmente os colegas professores em greve. Eu sou da região de Itaquera. Na semana passada, fizemos chegar à presidência um boletim de ocorrência. Na semana passada, os meninos, e a gente chama carinhosamente meninos da subsede, fomos fazer colagem de cartazes na noite de quinta, saindo de uma atividade de Itaquera. E fomos recebidos na diretoria de ensino com tiro. Com tiro. Isso está registrado no 103 DP. Isso está registrado nos anais da diretoria de ensino Leste 3. Então, para finalizar, por fim, não menos importante, suas conclusões, comete ilegalidade o Estado que coloca policiais armados e atira contra professores em greves. Pela luta, companheiros, contra qualquer arbitrariedade aos professores em greve. E, por favor, governador, não seja ilegal. Ilegal está sendo quem é contra a luta dos professores e professoras. Obrigado. Convidamos agora a professora Osane Martiniano de Souza, ilustre secretária de Política Sindical adjunta da POS, para que tenha a palavra também no parlatório. Boa noite a todos, boa noite aos deputados, ao presidente da casa, que nos recebeu agora há pouco em reunião e acordou conosco essa audiência pública. Eu quero começar dizendo que hoje completa-se 40 dias que nós estamos em greve. Então, é uma quaresma, né? 40 dias. E foi um tempo de peregrinação. Foram estradas fechadas, além das nossas escolas, estradas fechadas, peregrinações pelas ruas às sextas-feiras, com milhares de pessoas nas ruas. Enfim, tem um acampamento na Praça da República, quem pôde acompanhar. Nós estamos num acampamento também na Praça da República. Ou seja, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Essa greve, ela tem cumprido um papel para além de só denunciar um fato que toda a sociedade concorda, que nós temos sido, os professores, ostensivamente desvalorizados. Eu, como outros aqui, eu tenho 30 anos de rede. Então, eu comecei na carreira do magistério, nós tínhamos uma perspectiva de carreira. Ao findar a carreira, agora com 30 anos, eu ganho a mesma coisa de um professor que entra na carreira, enfim. Qual é a perspectiva deste que está, como eu, em greve? E eu sou diretora de escola. Como eu que está em greve, qual é a perspectiva desse profissional? E que muitos deles saem, inclusive, das melhores universidades do país. Qual é a perspectiva que tem de permanecer na escola pública? Sabendo nós que, além de professores que estamos na lida com os alunos ali, mas também somos interessados, estudiosos pela causa, pela questão educacional, que é somente a escola pública, é que tem as potencialidades para difundir os melhores valores que a nossa sociedade pode usufruir de harmonia, de participação e de democratização da própria ciência. É por isso que a nossa greve, ela ganha essa dimensão de radicalidade, pela compreensão de que, para desenvolver esse papel, nós precisamos ser valorizados. E na perspectiva da valorização, numa sociedade em que nós vivemos, ela se traduz em salário.
Então, a questão do índice salarial nesse momento, além de provocar o debate sobre a construção de um efetivo plano de carreira para nós, coloca, além de provocar esse debate, coloca uma real necessidade de imediato que nós estamos sofrendo em nossas escolas. Porque é fato que os problemas da educação, essa greve, novamente, como eu disse no início, ela tem cumprido esse papel de denunciar as condições da escola, porque não começou agora que a nossa greve, não são apenas nesses 40 dias. No final do ano passado, nós já vínhamos denunciando que o governo cortou verba das escolas e começou pelas coisas básicas, inclusive papel sulfite, papel higiênico, dinheiro para as questões básicas, sanitárias, de limpeza da escola. Então, não começou agora. O aviso já vinha sendo dado. Mas o governo, agora em janeiro, aprofundou sua política de racionamento. Só em Guarulhos foram 525 salas fechadas e mais de 3.000 salas fechadas no estado, aprofundando um processo de precarização das condições de aprendizagem que, para além do professor, com a instituição do professor categoria O, que foi muito bem abordado pelo companheiro que me antecedeu, mas aprofundou as condições de precarização do ensino-aprendizagem, superlotando, forçando a superlotação das salas de aula ou o fechamento dessas salas de aula. Portanto, nesses 40 dias se consagra um período da nossa luta. Agora eu quero dizer o seguinte: além do índice, além da perspectiva de um plano de carreira, além dos problemas de fechamento de sala de aula, nós não vamos nos curvar à humilhação. Dessa vez a gente não aceita, a humilhação de ter também o ponto cortado. Nós queremos o índice salarial e nós não vamos aceitar, porque hoje é dia 20. O nosso ponto, presidente, deputados, sejam eles da oposição, sejam eles da situação que estão nos ouvindo, o nosso ponto já foi cortado. Hoje é dia 20, a Fazenda já processou os olerites. Impor o desconto dos dias parados, além de não reconhecer a nossa greve, que é um problema de concepção de democracia que nós desconhecemos, a partir do que nós reconhecemos na lei, o corte do ponto, ele impõe uma humilhação. Ele impõe uma humilhação para o trabalhador. Você vai trabalhar, você tem que voltar ao trabalho e tem que voltar sem dinheiro. Você tem que voltar sem as condições básicas de fazer suas compras, de pagar as suas contas, enfim, de sobreviver. Isso é humilhação. Você tem que pedir, você tem que fazer empréstimo, você tem que se humilhar, você tem que se curvar. Então não é à toa que nós estamos aqui fazendo esse apelo aos deputados. É um apelo. E quando a gente faz apelo é porque a gente confia. Pode ser que nas próximas semanas nós façamos um balanço diferente, mas isso é fato. Nós viemos aqui hoje tem a Leste, hoje está tendo essa assembleia. Amanhã nós temos nossas atividades, vamos fazer acampamento, vigília, o dia inteiro lá na Praça da República. Estamos chamando a categoria. Sexta-feira nós temos de novo a assembleia. É uma peregrinação, é um sofrimento físico, psicológico, é aguerrido sim, mas é um sofrimento. Então, se nós estamos aqui é porque nós confiamos nesse processo de intermediação. Se esgotou na Secretaria da Educação, se tem limites na Secretaria da Educação, é com o governo. E nós não aceitamos a política do ódio, porque na política não se trata dessa forma. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas a rede tem que funcionar. Um governo não pode achar normal, e com toda a nossa experiência que nós temos aqui, um governo não pode achar normal que, na rotina de funcionamento, sem greve, na rotina de funcionamento da rede, cerca de 10% do seu efetivo de professores
não estejam nos postos de trabalho. Isso é normal? Contrata-se de qualquer jeito? Isso não pode ser normal, isso tem que ter uma intervenção, que seja também do legislativo. O que falta é carreira, é perspectiva para que esse trabalhador que sai dos melhores lugares educacionais e optam pelo magistério, que eles fiquem. Não dá para a gente aceitar que o professor trabalha uma denúncia nossa aqui e está sendo feito publicamente. Tem uma jornada, e seja isso normal, de 64 horas semanais. É 64 horas. Nós estamos falando numa audiência pública porque isso não é mentira. É 64 horas semanais, é permitido para que o professor acumule. Como o Estado não dá carreira, então é permitido que eles acumulem com outras funções. E as nossas condições de empobrecimento, eles chegaram a um limite tão profundo que nós temos que nos virar com outras coisas, que muitos têm que se virar com outras coisas. A juventude ainda aguenta um pouquinho, mas nós não aguentamos, estamos no final de carreira, que é uma boa parte da categoria. E mesmo essa juventude tem limite, e é por isso que ela veio de maneira tão radical para a greve, porque isso não é justo, isso não é humano. Nós estamos em pleno século XXI, então é dessa maneira que eu encerro. Nós não podemos aceitar. Nós queremos que o governo, ele tem condições de anunciar um índice. É o governo do estado de São Paulo, é o maior estado da federação, tem técnicos que estão avaliando os índices do orçamento do estado, que estão avaliando a crise que pode se aprofundar se não sair resultado positivo para os professores desse processo. É uma crise de nova ordem, de ordem de relacionamento que vai ser inegociável, inadministrável no interior das nossas escolas e na relação com o próprio governo. Então, eu quero dizer que a PUESP, nesse processo, está fortalecida, porque com todas as nossas diferenças, nós estamos unificados nessa luta. Nós estamos unificados nessa luta. Nós vamos sair unidos. Estamos aguardando a intermediação, sim, dos deputados, para que, fortalecidos com essa parceria, nós possamos, de cabeça erguida, voltar para as nossas escolas. Muito obrigado, companheiros. Convido agora o estimado professor Silvio de Souza, secretário de Comunicações adjunto da PUESP. Muito boa tarde aos deputados, às deputadas, ao presidente Fernando Capês. Um forte abraço aos guerreiros e guerreiras do magistério, no 40º dia dessa greve, que temos certeza será vitoriosa. Quero iniciar aqui dizendo o seguinte, que faço um convite, porque continuar falando das mazelas da escola pública é chover no molhado daquilo que vemos repetindo há anos a fio. Eu, particularmente, estou muito perto do 30º ano do magistério. Então, faço um convite a cada um dos deputados, das deputadas, dos parlamentares desta casa, para que não vão apenas de 4 em 4 anos pedir nossos votos, mas que visitem cada escola pública do estado de São Paulo para saber a real situação em que se encontra o abandono a que foi relegada a educação no estado de São Paulo, a falta de estrutura e dizer até a falta de vergonha, porque a escola pública em São Paulo está sendo tratada como o filho pobre que não merece quase nada daquilo que é recurso ou daquilo que seja um olhar mais fraterno sequer do governo do estado, e isso há mais de 20 anos. Queremos dizer aqui o seguinte, que infelizmente o que temos assistido é uma situação
que beira ao caos, beira a abandono de um lado e caos do outro. E esta casa, senhor presidente, ela tem conosco, professores, uma dívida histórica, porque foi nesta casa que se aprovou a 1093, a 1094, responsável pela precarização das relações de trabalho, responsável pela contratação precária de professores categoria O, responsável pela quarentena, responsável pela duzentena, que, como disse o colega Marquinhos aqui, hoje deixa quase 20 mil professores do estado de São Paulo desempregados. E quem já viveu na pele o desemprego sabe o que significa a cada dia ter que voltar para sua casa sem poder levar sequer o pão para colocar na mesa e dividir com seus filhos. Lá em Itaquera, a subsede a qual participo, nós já estamos há algum tempo tendo que fazer vaquinha para comprar cesta básica, pagar conta de luz e de água, comprar remédio para professor que está impedido de trabalhar. E em escolas, pasmem, que chegam com listas de mais de 100 alunos. A escola Sumiei Uata, Diretoria de Ensino Leste 3, a mesma que também o Marquinhos disse aqui, e nós entregamos aqui o documento, já protocolizamos, junto à presidência. A mesma diretoria que atirou em trabalhadores. Essa diretoria mantém lá turmas com 90, 85, 70 alunos por sala. E chegou ao disparate de autorizar uma sala de aula com 102 alunos. 102 alunos. Aí vem aqui a pergunta. Levanta a mão quem consegue aqui trabalhar numa escola, numa sala de aula que tenha 102 alunos. É impossível. Esse é o tratamento dado a nós, profissionais da educação, do magistério aqui nesse estado, e não é de hoje. Além do mais, essa casa também tem uma outra dívida. A 1041 também foi aprovada aqui. E a 1041 é aquela que hoje coloca professores doentes para trabalhar, porque são impossibilitados de se afastarem das suas atividades de sala de aula. Portanto, a 1093, a 1094, a 1097, a 1041 são entulhos que aqui foram aprovados e que essa casa, como um pagamento de dívida ao magistério, deveria imediatamente revogar, deveria imediatamente rever, deveria imediatamente suspender. Para que tenhamos dimensão, hoje nós temos professores que passam por perícias médicas e os médicos peritos apenas olham se o documento que está sendo entregue está preenchido corretamente. Se o professor está com câncer, se o professor está com uma doença terminal, com uma doença adquirida por anos e anos, engolindo pó de giz, porque só tem giz na escola, giz, lousa e saliva. O documento é mais importante do que a perícia. Se o documento estiver preenchido inadequadamente, o professor tem que voltar para a sua sala de aula. E vão se entulhando os processos, que entopem também o judiciário. E com casos que são o seguinte: olha, o professor está com Alzheimer, mas ele ainda tem condições de trabalhar mais 2 ou 3 anos. Portanto, ele pode voltar para a sua sala de aula. Olha, a professora retirou a mama, mas isso não é motivo para ficar em casa. Olha, o professor passou 14 horas numa cirurgia para colocar pinos na coluna.
Mas uma turma com 60 alunos de quinta série, ele ainda suporta. É isso que está acontecendo. E no último período nós estamos assistindo a uma situação que ainda se agrava. Um grande número de professores que estavam readaptados, estão tendo as suas readaptações cessadas, estão sendo obrigados a retornar para a sala de aula com perícias realizadas de qualquer forma, de qualquer jeito, sem critério, sem levar em consideração o que dizem os médicos assistentes. Portanto, quando dizia que aqui é chover um pouco mais no molhado, nas denúncias, e fazer um convite aos parlamentares para irem às nossas escolas, a gente está falando sério. Porque nós não entramos em greve, porque nós desejamos, como disse a Francisca. Ninguém quer brincar de fazer greve. Ninguém quer fazer greve porque não quer trabalhar, ou porque, como ensinou o governador, é vagabundo. Ou como ensinou o Herman, somos vagabundos também. Nós não entramos em greve porque nós não queremos trabalhar. É o contrário. É por querer trabalhar que nós entramos em greve. É por querer dar um futuro melhor aos nossos alunos que nós entramos em greve. É por dias melhores que nós entramos em greve. É em defesa do futuro. Porque nós não vamos aceitar. E é importante que se diga aqui que se aprove a 4330 lá da precarização no Congresso Nacional. Nós estamos indignados com um corte de verba de mais de 7 bilhões também no orçamento da União. Mas também não vamos aceitar que aqui em São Paulo o governador corte mais de 1 bilhão do orçamento da educação e fique fazendo fusquinha, dizendo, olha, nós pagamos o maior bônus da história aos professores do estado de São Paulo pelo mérito. Há anos, há muito tempo, já faz mais de uma década, que a gente vem apresentando uma proposição que é a seguinte: transforme o bônus em salário. Porque nós não queremos esmola, nós queremos salário. E também é importante dizer aqui nessa casa que disseram que a lei da mordaça foi revogada. Mentira. Na prática, ainda temos colegas nossos que por pronunciamento que fazem, por decisões que tomam em defesa de seus alunos, por darem entrevistas à imprensa, ainda hoje são chamadas nas comissões processantes das diretorias de ensino. Temos um caso recente também na subsede que milito em Itaquera. E para ir para os nossos finalmente, é importante dizer o seguinte: queremos agregar a esta dívida histórica dessa casa mais uma dívida, que essa casa se comprometa, já que está dizendo que está ao nosso lado, a não manter nenhum trabalho enquanto o governador do estado não atender às nossas reivindicações. Portanto, esta seria a real providência que se poderia tomar. Muito obrigado, companheiros, companheiras, até a vitória, sempre, não tenha arrego. Convidamos agora o professor Douglas Martins Iso para falar também como último orador da PUESP inscrito. Boa tarde aos companheiros e companheiras, lutadores e lutadoras. Eu quero dizer que eu tenho orgulho de militar nesse sindicato, a PUESP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo. Quero parabenizar
a direção da PUESP por esse grande movimento, parabenizar a nossa presidenta, companheira Bebel, por estar conduzindo essa greve, uma greve que por si só é uma greve vitoriosa. É uma greve vitoriosa porque ela coloca no centro das atenções do Estado de São Paulo a educação pública. Ela coloca para a população do Estado de São Paulo que aquela escola que aparece na propaganda eleitoral gratuita não é a escola da realidade dos filhos e filhas de trabalhadores que estudam na escola pública. Ela coloca no centro da atenção que é necessário haver mudanças na educação pública no Estado de São Paulo. Ela coloca a necessidade de valorização dos professores, coloca a necessidade de valorização dos trabalhadores em educação, porque uma escola pública de qualidade, ela não vai existir se não tiver trabalhadores em educação que seja de fato valorizado, trabalhadores em educação, professores que tenham um plano de carreira que valorize a nossa carreira ao longo do tempo. Eu acho que mais do que tudo, Bebel, companheiros e companheiras, militantes e militantes da PUESP, é um movimento que ele está para além de uma campanha que é específica para discutir o salário dos professores. Eu acho que nós estamos construindo, aqui no Estado de São Paulo, um grande movimento em defesa da educação, em defesa de uma educação pública de qualidade para os filhos e filhas dos trabalhadores. Porque os filhos e filhas de trabalhadores também têm o direito de estudar numa escola pública de qualidade, têm o direito de ter uma escola pública de qualidade que dê as condições para que os nossos estudantes das escolas públicas também tenham a condição de estudar nas universidades estaduais públicas, de estudar nas universidades federais, de ter um futuro garantido. E não é isso que tem acontecido aqui no Estado de São Paulo. Eu acho que eu começo falando desse grande movimento, mas eu acho que é importante, e essa audiência, dialogar com os deputados aqui dessa casa. Eu acho que primeiro, acho que é importante a intervenção dessa frente parlamentar. Eu acho que foi importante o pronunciamento do presidente dessa casa, colocando a importância desse movimento e de que ele seja de fato resolvido. Eu acho que é importante, o presidente da casa, que é do mesmo partido do governador, que nós tenhamos o reconhecimento da nossa greve, que nós não sejamos penalizados com os dias cortados, porque o que nós temos aqui são companheiros, companheiras, pais e mães de famílias assalariados que nós precisamos do nosso salário. O corte do ponto significa não reconhecer esse grande movimento que extrapola um movimento apenas de cunho salarial. Eu acho que é importante a intervenção dessa casa na negociação para que nós tenhamos um desfecho que seja um desfecho melhor para os professores. Eu acho fundamental que esse diálogo ele aconteça. Eu acho que é importante, nessa audiência pública, a gente colocar para o conjunto dos deputados os equívocos que têm sido feitos pelo governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo que estabeleceu um processo de atribuição em que várias nós temos hoje professor desempregado e alunos sem aula de educação física. Alunos que não têm aulas dos projetos PA, do PAA, foi diminuído o conjunto de coordenadores e, infelizmente, senhores deputados, todas as medidas que foram adotadas pelo governo não foram medidas que tinham um cunho pedagógico, mas foram medidas tomadas com a calculadora, foram ajustes que estão no sentido de economizar
recursos da educação aqui no estado de São Paulo. Eu penso, e nós pensamos, e é por isso que nós estamos em greve, que essas medidas, elas não contribuem para que nós possamos construir e superar as dificuldades da educação aqui no estado de São Paulo. Eu acho que é importante que o conjunto dos deputados tenham clareza que, infelizmente, o governo do estado de São Paulo, sistematicamente, ele insiste em não cumprir a jornada do piso, onde que 30% das aulas, da jornada dos professores tem que ser cumprido fora da sala de aula, através da correção de prova, da preparação das aulas. Infelizmente, o maior estado da federação insiste em não cumprir a legislação federal, e eu penso que é um retrocesso para o conjunto da nossa categoria. Eu acho que é importante que esse conjunto, que esse colegiado tenha a clareza da precarização e a falta de condições de trabalho que nós temos nas salas de aulas, o que leva muitos dos nossos companheiros, muitos dos nossas companheiras, será cometido por uma série de doenças devido à superlotação de sala. Eu acho que é importante aqui também ressaltar a incompetência do governo do estado de São Paulo na concessão de aposentadoria de companheiros que já faz jus aposentar em um ano, 2 anos, 3 anos, e por culpa da incompetência do governo do estado em gerenciar a São Paulo Previdência, esses professores não conseguem aposentar. E para finalizar, companheiros, eu acho que é importante para todos nós, eu acho que é importante colocar para essa casa que não só professores, não há negociação não só com professores. Nós na CUT, nós temos um fórum do funcionalismo, onde companheiros do sistema prisional, do Centro Paula Souza, da FEBEM, da Saúde e demais secretarias não são atendidos pelo governo do estado de São Paulo. Há uma política deliberada de ajuste e ajuste em todas as secretarias. E o que está levando o estado de São Paulo, que já foi referência na saúde, que já foi referência na educação, que já foi referência no melhor metrô do Brasil, que já foi referência em outras questões, o estado de São Paulo, infelizmente, com a política de ajuste, com a política neoliberal de retirar recursos das principais praças aqui no estado de São Paulo, infelizmente São Paulo deixou de ser referência numa série de questões e infelizmente a população, o mais afetado por essa falta de política aqui no estado de São Paulo para atender a saúde, para atender a política de educação e para atender as demandas de outras secretarias aqui no estado de São Paulo, o maior penalizado é a população do estado de São Paulo, que depende da escola pública, que depende da saúde pública, que depende da segurança pública, onde o governo, infelizmente, insiste em sucatear, insiste em retirar recursos, insiste em precarizar e desmontar o Estado através de uma política de ajuste, uma política neoliberal. Eu quero encerrar, companheiros, novamente parabenizando essa categoria por essa grande greve. Nós fizemos uma greve que o governo desdenhou. Nós fizemos uma assembleia, 2 assembleias, 3 assembleias, com 20, com 30, 40, 50 mil trabalhadores. Nós paramos a estrada, nós conseguimos fazer essa audiência pública, nós ocupamos as ruas e estamos construindo um movimento que eu não tenho dúvida, é um movimento vencedor e é um movimento que não tenho dúvida. E o governo, se ele tiver responsabilidade com a educação, o governo negocia, o governo vai atender as nossas reivindicações. E para nós, companheiro, para encerrar, se não formos atendidos, aqui não tem arrego, nós vamos até o final, até a luta, até a vitória, 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 vitória para os nossos companheiros professores. Muito bem. Senhores professores, senhora presidente Maria Isabel, nós combinamos este modelo de audiência pública. Pela primeira vez, é inédito, nunca foi realizada uma audiência pública nesse dia da semana, nesse horário e nesse plenário.
Nós entendemos que a audiência é para os deputados ouvirem. Eu estava aqui com o deputado Olim comentando muitas informações importantes que vimos recebendo no decorrer desta audiência pública, que são importantes para a formação da convicção. Os professores falaram, os representantes, por 10 minutos. Agora, como repito, a audiência é mais para ouvir do que para falar, os líderes aqui presentes, somente os líderes aqui presentes, ou quem eles indicarem, terão a palavra, se quiserem, pelo prazo de 5 minutos. O deputado Geraldo Cruz, líder do PT, já havia solicitado e ele terá a palavra pelo prazo de 5 minutos para se manifestar. Entendemos como uma homenagem aos professores que os deputados tenham a metade do tempo destinada aos oradores e representantes da APUESP. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas presentes, quero dar uma boa noite a todas e a todos, trabalhadores da educação, mais do que isso, resistente a essa luta, que é uma luta justa e é uma luta que vai ser vitoriosa, que nós acreditamos nisso. Senhor presidente Fernando Capês, gostaria de registrar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que está aqui presentes, todos os nossos deputados, Alencar Santana, Enio Tato, Barba, Marceli, Beto Sayão, João Paulo Rilo, Luiz Turco, Luiz Fernando, qual foram mais nossos outros deputados que estão aqui, o Marcos Martim, que estava até aqui então, enfim, os 14 deputados do PT, o Ariel, todos os deputados do PT, sempre, desde o início da greve, apoiando e estando junto. Eu quero fazer um cumprimento, senhor presidente, em nome da bancada do PT, a todos os trabalhadores da educação, mas eu queria fazer um reconhecimento a Vossa Excelência. Vossa Excelência assumiu um papel da Assembleia Legislativa que eu acho que é muito positivo e quero parabenizar por isso. Vossa Excelência abriu a discussão aqui, o pessoal ficaram a semana passada, eu sei que foi uma luta árdua de alguns líderes, foi uma luta da mesa diretora da casa, porque nós sabemos as resistências que tem aqui dentro, que elas são democráticas, mas elas são injustas. Nem sempre a democracia, às vezes, comete ato tão injusto assim. Mas, e o senhor resistiu a essa pressão dos nossos colegas, mas a mesa diretora foi firme e garantiu a presença dele. Quero também registrar o acontecimento hoje aqui. Eu penso, senhor presidente, que nós, e eu tenho certeza que Vossa Excelência não concorda com o que aconteceu aqui. É ruim para todo mundo. É ruim para a Assembleia Legislativa. Essa Assembleia, eu penso que pela primeira vez, pelo menos na minha passagem aqui, desde 2011, está sendo um ato inédito. Nós estamos vendo esse plenário cheio de gente boa, de gente do bem, trabalhador, que quer apenas o direito de trabalhar. Então, acho, senhor presidente, vai ficar na história da Assembleia Legislativa esse ato tão bonito aqui. E os colegas que pontualmente foram o contrário, poderia ter ficado para ouvir a fala aqui, falas muito bem feitas, muito bem colocadas, trazendo informação riquíssima para esse parlamento, que eu quero agradecer aqui aos que falaram, viu, Bebel? Em teu nome, quero parabenizar todos vocês, mas especialmente a POSP, que trouxe aqui informação muito importante para a sociedade, que está registrada nos anais dessa casa, e quero parabenizar por isso. Mas, senhor presidente, não podia deixar de falar da ausência, uma audiência como essa, para ela ficar na história de São Paulo, desta casa, tinha que ter alguém do governo para responder o posicionamento dele. Infelizmente, nós não conseguimos. Mas eu penso que é fundamental para que ele tivesse a oportunidade de usar esse microfone, como todos usaram, e fazer a defesa desse projeto de educação que o PSDB insiste em São Paulo, que é um projeto de destruição do ensino público, é um projeto proposital. Não é possível, não podemos aceitar um estado tão rico como São Paulo, que nós não estamos falando de um estado pobre lá do Norte e Nordeste, nós estamos falando do estado mais rico da federação. Tratar professor por letra O, H, não sei, gente, é deprimente ouvir isso, olha. Eu penso que eles não têm e não querem que a educação melhore no Brasil. Eu tenho certeza disso. Quando eu visito escola, eu moro do lado de duas escolas, uma na frente e outra do outro lado.
Aliás, tem meus amigos professores, professor aqui lá de Embu, que estão em greve aqui. E nós fizemos um levantamento, viu, Bárbara? Fizemos um levantamento em 2013. Mais de 90% das escolas estaduais não tem biblioteca, não tem laboratório, não tem quadra coberta. Quando é coberta é com aquela palhaçada que chove. Eu estava outro dia numa escola, Beto, e estava falando isso. Chove mais dentro do que fora. Às vezes, se vê uma chuva de vento, fica fora que você se molha menos do que dentro da quadra. É deprimente você ainda ouvir de um governador que vai cumprir seu 4º mandato no estado de São Paulo, dele falar de escola de tempo integral. Gente, eu sinceramente... obviamente que eu estou aqui, a minha posição também é a posição do PT. Para as suas conclusões. E muito decepcionado, porque nós tivemos uma oportunidade de mudar esse governo. E, gente, nós não vamos mudar essa política educacional, porque é ruim e é o projeto deles. Eles definiram assim. Vocês lembram que o Fernando Henrique Cardoso terceirizou tudo, dizendo que funcionário público não gostava de trabalhar? E eu posso garantir a vocês, com toda certeza, não é com demagogia, nem é discurso e nem é retórica. Quando a gente valoriza um pouquinho só, nem tudo que vocês merecem a gente consegue valorizar. Eu passei por essa experiência na prefeitura e eu pude observar a dedicação, deputado, como é plena dos trabalhadores do serviço público, especialmente da educação. Quando você respeita, você recebe respeito e recebe dedicação, mesmo ainda não ganhando aquilo que merecia. Mas eu pude presenciar o cuidado que os trabalhadores têm, Fernando, presidente, e a vontade que ele tem para fazer para esse povo. Infelizmente, esse governo do PSDB é truculento e não dá valor a quem trabalha, mas dá valor a outras coisas que não vai dar tempo de falar aqui. Muito obrigado, senhor presidente, parabéns a você, gente. Obrigado. Com a palavra, deputado Raul Marcelo, do PSOL, que irá dividir o seu tempo com o deputado Carlos Janazzi. Senhor presidente, senhores e senhoras professores, militantes do magistério do nosso estado, eu queria aqui, senhor presidente, dizer que essa iniciativa foi muito importante. Eu fiquei ali sentado, observando as falas, e eu acho que essa é a razão de ser, inclusive, dessa estrutura imensa que nós temos aqui no Ibirapuera. No artigo 1º da nossa Constituição está escrito que todo poder emana do povo. Ele é exercido através dos representantes, mas ele emana, o fundamento do poder está no povo. E toda vez que o povo vem à Assembleia, nós deveríamos até, talvez no futuro seja assim, uma fila de deputados para fazer reverência às pessoas do povo que vêm para cá para debater as questões fundamentais do nosso Estado. Eu queria parabenizar aqui, porque é um setor vital da nossa sociedade, que são os nossos professores. Por aqui passa o futuro de São Paulo. Eu queria dizer, senhor presidente, porque tem uma questão que é muito importante. Daqui a pouco vai ser rodado os olerites dos professores. Existe uma grande possibilidade de corte de ponto. Vai sair. Se isso se materializar. E aí nós temos um problema aqui, que é um problema sobre o que é legal e o que é ilegal. A greve é um direito constitucional. Está no artigo 9º da Constituição. Greve é um direito constitucional. Tem lei federal que regulamenta. Está lá. E nós temos uma lei federal também, porque o Plano Nacional de Educação é uma lei federal aprovada ano passado. O governo diz que os servidores da educação estão na ilegalidade por conta da greve, mas a greve é um direito constitucional. E eu diria o seguinte aqui: a lei que instituiu o Plano Nacional de Educação, ela tem uma tabela de metas e estratégias. E nessas metas, que faz parte da lei federal, tem lá a meta 17, que diz que os profissionais da educação precisam ser equiparados nos seus vencimentos aos demais profissionais que têm nível superior. É lei. Lei federal.
Portanto, a ilegalidade que nós temos hoje é a ilegalidade do atual governador de São Paulo. Porque é uma lei federal com um caderno de metas e uma estratégia e não cumpre aqui em São Paulo. Portanto, eu queria parabenizar os professores, porque estão nessa luta, estão denunciando essa situação e colocando no centro do debate a necessidade de nós investirmos mais em educação. O Brasil gasta muito pouco em educação. 42% do orçamento da União vai para a rolagem da dívida. 25 mil famílias apenas emprestam dinheiro para o governo no nosso país. E, no entanto, recebem 42% do orçamento da União. Para a educação vai em torno de 5%. Aqui em São Paulo, o orçamento da Secretaria Estadual de Educação é 28 bilhões. Para aquelas pessoas que emprestam dinheiro para o governo, é 15 bilhões. Então, tem dinheiro sim para atender a reivindicação dos professores e fazer com que a escola, de fato, seja um canal não só para enfrentar a desigualdade social, mas também para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. Por isso que eu queria vir aqui trazer toda a solidariedade da bancada do PSOL. Esses 40 dias de luta não é pouca coisa. Vocês vieram aqui, têm o nosso apoio e nós vamos continuar defendendo os professores. Colega, eu quero Carlos ceder. Gianazzi? Eu estou até procurando o Carlos Gianazzi. É que faltou um minuto, o senhor não deu tempo ainda, eu sou obrigado Você vai usar aqui a tribuna? se você deixar. Passar a palavra ao deputado Carlos Gianazzi. Parabéns aos professores. Bom, rapidamente, senhor presidente, muito obrigado. Falo como deputado e como professor também. Trabalhei muitos anos na rede estadual de ensino. Sou hoje um professor licenciado da rede. Conheço profundamente a situação das nossas escolas públicas. Quero dizer, só confirmando o que foi dito aqui pelo Raul Marcelo, pelo professor Silvio, duas coisas. Primeiramente, que a Assembleia Legislativa não pode aceitar que o governo Alckmin viole toda a legislação de ensino do nosso país. O governo Alckmin não respeita a LDB, não respeita o Plano Nacional de Educação, não respeita a lei da jornada do piso, que é a lei federal, inclusive uma lei confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é importante. A Assembleia Legislativa tem que fiscalizar o Poder Executivo e ela está se omitindo nesse aspecto também. Deputado Fernando Capês, Vossa Excelência, que é um jurista, que é um procurador de justiça, não pode aceitar, e nem um deputado. O deputado, quando assumiu, foi eleito, ele jurou a Constituição. Ele jurou que faria a fiscalização da legislação. E a Assembleia Legislativa está sendo omissa. E como disse o professor Silvio, e eu tenho repetido exaustivamente aqui, quase que diariamente, pela tribuna, a Assembleia Legislativa tem uma dívida histórica com os professores, por tudo que foi colocado. Foi a Assembleia Legislativa que criou a duzentena, a quarentena, as faltas médicas, a falsa meritocracia, a farsa da escola de tempo integral. Ela foi cúmplice. E também a Lei 836 de 97 da Rose Neubauer, que destruiu, que achatou os salários. Falando aqui, uma lei de 30 de dezembro de 1996. Então, nós temos a obrigação, eu quero falar aqui para os deputados, cada deputado aqui tem a obrigação de ajudar a revogar toda essa legislação. E as condições já estão dadas, porque nós apresentamos projetos de lei que estão tramitando aqui, pelo menos eu apresentei muitos projetos, revogando toda essa legislação autoritária que destrói a carreira do magistério público. Então, é uma vitória enorme vocês estarem aqui fazendo esse debate, ocupando os espaços democráticos aqui da Assembleia Legislativa. Vou aqui concluir, senhor presidente. Te dei 2 minutos e meio. Tá, vou concluir, senhor presidente, aqui. Fazer algo raro que eu não costumo fazer, fazer um elogio a Vossa Excelência pela postura democrática de porque nós presenciamos, vários deputados aqui do PT, inclusive, nós deputados da oposição, presenciamos a pressão que ele sofreu para chamar a polícia aqui e tirar todo mundo. Ele é pressionado aqui pelos setores conservadores da Assembleia Legislativa. Então, ele foi digno e manteve a audiência pública. Parabéns, porque se fosse outro presidente, nós estaríamos aqui numa praça de guerra. Então, todo o nosso apoio aqui à luta do magistério
estadual, porque só haverá educação pública gratuita, democrática, laica e de qualidade para os nossos 4 milhões de alunos matriculados na rede estadual, se houver investimento nos profissionais da educação e, sobretudo, no magistério estadual. Sem investimento no magistério, não há saída para a educação pública do nosso Estado. Muito obrigado. Perfeito. Nós permitimos... Deputado Carlos Janazzi ultrapassou o tempo porque ele foi esquecido, então tinha o direito de se manifestar. Com relação à fala do deputado professor Auriel, mas antes, com relação à fala do professor Raul Marcelo, do Poder Emanar do Povo, uma informação para quem ainda não teve oportunidade de conhecer, eu estive visitando o parlamento alemão em Berlim, Reichstag alemão, e os deputados, quando se entra, o chão é de vidro, e quem entra consegue olhar embaixo as cadeiras dos deputados trabalhando, para que eles sempre se recordem que estão abaixo do povo que caminha por este parlamento. Quem sabe a gente chegue um dia nisso. Professor Auriel, tem a palavra agora a deputada líder da minoria, deputada Beth Saão, mas professor Auriel, pela ordem, professor Auriel, para uma comunicação. Para uma comunicação, presidente. Primeiro, elogiar a postura de Vossa Excelência, pela conduta democrática que tem tido com os colegas professores. Espero que todas as categorias também tenham para todas as categorias eu tenho essa conduta aqui na casa, apesar do senhor ser do PSDB, o senhor está tendo uma conduta muito exemplar e muito democrática. Parabéns pela sua conduta. Quero também comunicar aos colegas professores, teve um incidente aqui, se Vossa Excelência tivesse, naquele momento, eu tenho certeza que não teria ocorrido, mas eu acompanhei o professor Vanderlei e também o policial Carlos, houve esse pequeno incidente, foi lavrado o boletim de ocorrência, ambos estão bem, né, professor, eles foram fazer o corpo de delito, né, está tudo em paz, né, e a gente tem certeza de que a greve dos professores é uma greve justa, é uma greve democrática, onde alguns, por motivos de uma pressão maior, né, pela questão de estarem no momento de dificuldade, nós entendemos que ali houve, né, um empurra e acabou tendo esse conflito, né, que não leva a nada. Já foi superado. Né, mas foi superado e nós esperamos aí que a gente consiga, com a ajuda de vocês, né, que a gente consiga aqui com a casa, com os deputados, consiga avançar nessas negociações, porque é lastimável que os professores estejam na casa, nessa situação, né, nas suas escolas. Quero também parabenizar os oradores aqui, principalmente a companheira Ozoni, que é lá de Guarulhos, é vizinha minha lá da minha região, mora encostada da minha casa, pelo trabalho que eles realizam dentro do sindicato, a Bebel, e pela unidade que os professores estão tendo aqui. Porque somente unidos a gente vai conseguir sair vitorioso dessa greve. Parabéns aos professores e vamos à luta até, se Deus quiser. Muito bem, professor. Muito bem. Apenas esclarecendo a assessoria policial militar, o coronel Camille, desde o início toda a preocupação era que eventualmente houvesse algum risco, principalmente a mulheres, senhoras, professoras, de uma eventual aglomeração. Foi só nesse sentido, com a palavra a deputada Beth Saão. Bem, senhor presidente, sem querer ser redundante, mas eu também não poderia deixar de cumprimentar o presidente Capês pela atitude de ter permitido que esta audiência pudesse ocorrer. Esse é um momento histórico aqui nessas casas. Na semana passada, os professores vieram até esta casa, pernoitaram aqui e uma das questões, um dos desdobramentos disso foi que aquela atitude deles ganhou uma repercussão importante para o movimento, que fortalece o movimento, que fortalece a sua mobilização e que fortalece a sua luta. Hoje, os professores retornaram a esta casa. No Colégio de Líderes, como bem colocou o deputado Gianazzi, sempre tem posições divergentes, inclusive conservadoras, mais conservadoras.
e com a preocupação de que os professores, de que não eram todos professores, que aqui não tinha tanto professor assim, que metade não era da categoria, que poderia haver um quebra-quebra, que poderiam quebrar as nossas cadeiras, que poderiam bichar as nossas paredes. E, no entanto, eu quero dizer uma coisa para o senhor presidente, para todos vocês. Gentileza gera gentileza. E aqui estão vocês, né, acompanhando essa audiência pública, de uma forma totalmente democrática. Esta é a Casa do Povo. Inclusive, tiveram teses absurdas lá de não deixar mais que esse tipo de evento pudesse acontecer aqui. Esta casa, nós somos eleitos pelo povo. Esta casa, senhor presidente, tem que ficar permanentemente aberta para receber as reivindicações, para receber os movimentos, para receber as demandas do movimento e, principalmente, para tentar encaminhar. Nós, infelizmente, não temos a caneta num governo que está administrando esse Estado há mais de 20 anos. E que só fala no discurso que a educação é a base de tudo. Se a educação fosse a base de tudo, o governo não faria um corte de R$1 bilhão dos investimentos feitos na educação. Se a educação fosse a base de tudo, o governo não fecharia, como bem disse a presidente Bebel, que tão bem os representa, fecharia mais de 3.300 salas de aula, superlotando as salas e sacrificando os professores, como relatos dramáticos daqueles que me antecederam aqui nesta tribuna demonstraram, que me emocionou profundamente. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu dei poucos anos de aula. Fui professora efetiva do Estado, de psicologia, porque sou psicóloga. E fui professora efetiva da Fundação Paula Souza. Me exonerei dos dois. O período que eu dei aula, eu acompanhei para e passo o esforço dos educadores para poder, com um salário desse tamanho, dar o melhor de si para promover o processo de aprendizado. E continuam fazendo isso. E continuam fazendo isso com toda a responsabilidade que os educadores têm no nosso Estado. O Estado, como já aqui disseram, é o Estado mais rico da nação. No entanto, despreza esta que é a área mais importante para poder garantir um futuro ideal para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que dependem da escola pública. E essa escola pública deixou de ter importância para o governo do Estado. E sabe por que deixou? Porque o governo, cinicamente, às vezes, fala o seguinte, fala, olha, nós estamos agora, acabamos de protocolar, inclusive, um requerimento questionando o governo de gastos feitos na área de comunicação. São 90 milhões que se gasta na educação, na comunicação. São 90 milhões que se gasta em publicidade. São 600 mil que são desviados para um jornalista para poder falar bem do governo do Estado. Se esses recursos pudessem ser utilizados na educação, com certeza nós poderíamos, pelo menos, reduzir as enormes adversidades e dificuldades que esse importante segmento do funcionalismo público enfrenta. Então, nesse sentido, nós queremos vir aqui para poder reiterar a solidariedade do nosso partido, a solidariedade do PSOL, a solidariedade do PCdoB, que são os partidos dos quais eu orgulhosamente represento como líder da minoria. E quero dizer para vocês que essa luta, nós vamos acompanhá-la, que esta luta, na medida do possível, nós vamos tentar fazer toda a intermediação necessária, como fizemos na quarta-feira passada, como fizemos hoje, como vocês têm, me parece, a garantia de serem recebidos amanhã. Nós esperamos que o governo do Estado tenha a sensibilidade de poder acatar as reivindicações que vocês estão colocando na mesa de negociação. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir a esse Estado. Nós estamos aqui para estar lado a lado com o funcionalismo público nessa luta fundamental que é por uma melhoria na educação. E essa melhoria na educação, senhor presidente, começa pela melhoria das condições de trabalho, pela não precarização das condições de trabalho, pela melhoria das condições salariais, pela unidade da categoria, pela abertura de concursos públicos, pela redução de professores que são contratados de forma precária, que
que ficam numa situação de insegurança e de instabilidade dentro da sala de aula. Mas, mesmo assim, ainda conseguem exercer a sua função e a sua tarefa da melhor forma possível. Então, eu quero cumprimentar a todos vocês que estão resistindo bravamente há 40 dias. Não é fácil manter uma greve por um período tão longo. A gente sabe que ela é dura, a gente sabe que ela desgasta, a gente sabe que tem pressão de todos os tipos, mas vocês estão aqui, firmes e fortes, seguindo adiante e esperamos com convicção que vocês possam ter sucesso e êxito naquilo que vocês estão propondo para melhorar as condições de trabalho, as condições de educação. Portanto, parabéns a todos vocês, vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando por um futuro melhor, por uma educação com toda a dignidade que vocês e as nossas crianças e os nossos estudantes merecem. Último deputado inscrito, deputada Leci Brandão, do PCdoB. Vai falar também? Quer falar depois? Solidariedade? Perdão, ainda há o deputado Luiz Carlos Gondim, do Partido da Solidariedade, que está inscrito para falar também. Deputada Leci Brandão. Obrigada, senhor presidente. Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todos que aqui estão. Você liga a televisão, liga o jornal, liga o rádio, 90% das notícias, violência. 90% das notícias, todo tipo de preconceito que vocês possam admitir. Essas notícias só acontecem porque, se o poder público tivesse dado, durante todos esses anos, eu incluo aqui de uma forma geral, reconhecimento, reajuste salarial e principalmente respeito a essa profissão que eu vou citar agora, eu tenho absoluta certeza que as notícias seriam exatamente diferentes. São os professores e professoras desse país. A educação e a cultura são as duas coisas que vão segurar realmente os pilares desse país. Eu entendo que, seja a profissão que for, seja o partido que for, a sigla partidária que for, para defender professor, ninguém está fazendo favor, é obrigação. É obrigação. É obrigação. Porque todos nós tivemos um professor na vida. Todos nós. Sem professor, ninguém vai conseguir ser absolutamente nada. Eu quero, senhor presidente, de forma muito clara, em nome do PCdoB, porque ser comunista nesse país, às vezes, também é motivo das pessoas fazerem preconceito. Mas eu sou com muito orgulho, porque é a questão do socialismo, não é? Então a gente tem que pensar nisso. Quero parabenizar Vossa Excelência, porque Vossa Excelência, desde o primeiro momento que nós entramos hoje nesse colégio de líderes, teve uma posição muito segura, no sentido de não haver aqui nenhuma violência, não haver aqui nenhuma contusão com quem quer que seja, e a habilidade, e esta mulher guerreira, que é a Bel, e mais a sua coordenação, foram para uma sala, conversaram, dialogaram, e vocês estão aqui dentro. Porque o diálogo o diálogo é importante. Vamos esquecer o partido, vamos lembrar do que é importante, que é o ensino. É isso aí. Eu só quero esse tempinho, porque eu quero convidar o meu amigo e deputado também lutador, João Paulo Rilo, para defender o tempo comigo e dizer o seguinte, termino dizendo o seguinte, Carlos Gianazzi, eu entrei aqui em 2010 eleito, em 2011 eu comecei a frequentar essa casa, porque eu estou deputado, eu não sou deputada não, eu sou artista, né? Eu estou deputado. Agora é o seguinte, você sempre foi, isso ninguém quase tem coragem de dizer, você sempre foi o protagonista da luta pela classe dos professores. Parabéns, parabéns. João Paulo Rilo. Bom, muito obrigado, deputada Leci, serei breve também aqui. Bom, meus companheiros e companheiras, eu acho que hoje ficou caracterizado uma coisa muito importante, deputado Fernando Capês. Aqueles que achavam
que professor deveria estar ensinando em sala de aula, ao invés de estar manifestando, perceberam hoje a aula que foi dada de democracia pelos professores mais uma vez na Assembleia Legislativa de São Paulo. Verdade. É que tem gente que tem aquela mentalidade, que acha que professor tem que ensinar. Eu sou daqueles e acho que professor ensina e aprende, que professor educa. E esse processo foi educativo para o Estado de São Paulo. Porque graças à coragem de vocês, a forma organizada, politizada, que cá estamos. E o presidente soube compreender muito bem o papel da casa e permitiu, sem criar obstrução, que ocorresse essa belíssima audiência pública que reforça a necessidade do governo dialogar. Hoje a Assembleia, senhor presidente, comandado por Vossa Excelência, deu uma aula também e um recado ao senhor governador Geraldo Alckmin. Professor, só faz bem, governador, senta e conversa, para de arrogância, de petulância. Porque sabe qual é o medo do governador? É que ele está virando o grande símbolo da vanguarda, do atraso no Brasil. O governador, toda vez que discute violência, ao invés de ele discutir educação, ele defende a redução da maioridade penal. O governador, ele é o grande inspirador do projeto da terceirização, do grande capitão do mato, Eduardo Cunha. Mas não podemos esquecer que a terceirização mais selvagem e precária acontece aqui, no estado de São Paulo, com o professor O, ou não é? Então, este é o grande exemplo. Para concluir, senhor presidente, nós não podemos permitir que o estado de São Paulo se transforme no estado do bico. Será que é muita inspiração por causa do tucano? Professor tem que fazer bico, policial tem que fazer bico. É isso que ele quer? Senhor presidente, eu quero professor na sala de aula com garra, trabalhando, mas quero o professor tendo tempo de assistir o filme, de se qualificar e não vender Avon, senhor presidente, não vender Natura para sobreviver. Para as suas não conclusões. E para encerrar, senhor presidente, termino aqui com a grande lição do grande pintor Van Gogh, que dizia o seguinte: se você perdeu dinheiro, você perdeu pouco. Todo mundo aqui vai perder dinheiro na perseguição. Se você perdeu a honra, você perdeu muito. Se você perdeu a coragem, você perdeu tudo. Vocês não perderam nem honra, nem coragem. Não vamos deixar... Uma boa luta a todos! Com a palavra, deputado Luiz Carlos Gondim, para falar pelo Partido da Solidariedade. Último deputado inscrito. Senhor presidente, senhores que estão aqui nessa grande reunião da democracia. Queria aqui, que sou filho de professor, sou médico que atendo vários professores, e dizer para vocês que não é só o problema de salário, não é só o problema das más condições que vocês têm. Nós temos o problema também da assistência médica, aonde vocês sofrem por não conseguir atendimento, ou às vezes, até para se fazer um atestado, fazer a consulta de controle, vocês são mandados de um município para outro. Eu tenho muito respeito a vocês. E vocês vieram aqui hoje com a anuência do presidente Capês, dessa mesa, o Tato, o Edmir Chedi, que bateram numa condição de democracia, de recebê-los nesse plenário. Esse plenário realmente é a casa do povo.
E você, Bel, fez um discurso que me chamou muito a atenção. Eu estava na minha sala atento a todos que falaram. E dizer que vou lutar junto com vocês para que o governador atenda vocês, pois estado nenhum, município nenhum, país nenhum vive sem educação. Parabéns pela lição de democracia que vocês deram. Muito obrigado. Senhores professores, senhores deputados, foi feita a audiência pública em que os representantes da PUESP tiveram o prazo de 1 hora para falar. Os deputados também se manifestaram pelo período de 25 minutos. Esta audiência pública agora, então, ela se encerra. Os professores irão ter uma reunião com o secretário da Educação amanhã e nós aguardamos o retorno dos senhores para uma nova reunião, primeiro com as lideranças e depois podemos negociar com a professora Maria Isabel e representantes uma nova audiência pública na quarta-feira, daqui a 7 dias exatamente. Vamos trabalhar, estamos com os senhores. Está encerrada a audiência pública. Nesta transmissão da TV Alesp, audiência pública realizada aqui no plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa de São Paulo, com a presença dos professores da Rede Estadual de Ensino em greve há cerca de 40 dias em São Paulo. Termina agora, nesse instante, a audiência pública, que teve a participação de representantes da PUESP, entidades sindicais, os deputados estaduais também falaram. O presidente Fernando Capês acabou de relembrar que amanhã a categoria terá uma reunião na Secretaria Estadual de Educação com o secretário da Educação e na próxima semana, na quarta-feira da semana que vem, possivelmente a realização de uma nova audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Os professores em greve reivindicam aumento salarial, reivindicam também melhores condições de trabalho e querem a Assembleia Legislativa numa posição de discussão dessas reivindicações junto ao governo do Estado de São Paulo. Os trabalhos desta audiência pública foram encerrados e nós voltamos amanhã com a transmissão da sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Mauro Friesman, TV Alesp.